Fábio Marcos Grilo desceu no fundo do poço e trilhou o sombrio caminho do desespero. Sentiu a dor da dependência química e do álcool. Viu o inferno de perto e todas as portas se fecharem. Mas buscou na fé e na força da família a sua porta de saída. Hoje se considera um salvador de homens. Usa sua experiência de vida para levar luz a quem não tem mais a quem recorrer. Fabinho, como é conhecido, abriu seu coração e sem nenhuma restrição nos contou a sua história de superação. Mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Foi a dependência química, né? Foi algo assim meio herança e meio comportamento, uma situação de multifunções, multissituações que me levaram a desenvolver uma doença não adquirida, mas uma doença caracterizada como uma forma de viver inadequada que me levou ao uso de substâncias químicas, entorpecentes e álcool, né? A que mais talvez tenha me destruído e me levado a algumas situações ainda futuras de me prejudicar futuramente foi o álcool, né? Então, quando eu tive o início na dependência, eu não sabia nem o que era dependência, nós não sabíamos, mas já tinha um caso na minha família, né, que se trata do meu pai. Hoje ele se encontra acamado há 14 anos, né, acadeirado, teve um problema, uma hidrocefalia, e oriundo justamente do uso inadequado do álcool, né. Mas eu desenvolvi a minha dependência mesmo através dos xaropes de bronquite. Começou ali a predisposição do meu pai alcoólatra associado a xaropes de bronquite que tinham estimulantes. Eu já tinha uma predisposição. Com 10 anos de idade eu chupava a S infantil como balinha, né? Escondida, claro. O que mais me levou, que eu aprendi hoje, que eu tenho consciência, foi os comportamentos. Eu era um menino tímido, não sabia lidar com coisas sociais, com as minhas emoções. Além de ser tímido, vergonhoso, eu expressava raiva, né? Expressava muita raiva, não sabia lidar com essa emoção da raiva. Ainda não sei totalmente, mas venho lapidando esse lado, né? Então são fatores de riscos que levam um adolescente, um jovem ao uso, porque o uso ele anestesia essas sensações, esses sentimentos de inadequação. Eles criam um super-homem dentro de uma pessoa frágil. E eu, como ser humano, sou uma pessoa frágil. Qual o pior momento da sua vida, Fábio? Foi dia 28 de março de 1999. Por quê? Eu tive, depois de muitas vezes que eu passei mal no uso, né? Eu tive uma pré-overdose, fui encaminhado, né, por pessoas amigas e família até a Santa Casa, fui atendido aqui. A única coisa que eu pude tomar naquele momento lá foi soro, né? Eu estava no início de uma overdose. Ele foi doloroso. Eu tenho algo que me acorda, que é uma música, e nessa música ela diz tem um nome, ela é conhecida como Noite Traiçoeira, né? E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aquele dia eu tive como, na minha vida, assim, talvez a maior noite traiçoeira, né? Noite de escuridão de alma, de muitas coisas que eu não entendia, sabe? Foi muita dor, foi muito desespero, foi muito agonizante. Eu não sabia como sair. Eu já há algum tempo
né? Uns 2 anos eu já buscava respostas para sair daquele dia. Eu não queria chegar naquele dia. Como a sua mãe reagiu a isso? A minha mãe, ela tem um nome muito bonito, né? De Santa Joana d'Arc, né? Ela já vinha buscando soluções para o meu pai. Então ela já conhecia o programa dos 12 Passos numa clínica, num centro de tratamento, onde nós buscamos ajuda para o meu pai. E naquele dia, a partir da experiência dela, né, a subjetividade da experiência dela, viveu já aquilo com meu pai, ela sabia o que fazer. Ela, apesar da dor, do desespero, de ver o filho praticamente deformado, né, totalmente destruído emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ela teve calma, chamou ajuda. Eu fui encaminhado até a Santa Casa, me foi perguntado se eu queria um tratamento, né? Eu falei que já havia pedido esse tratamento. Ele pediu ajuda e quando a pessoa pede ajuda, a gente encontra um meio, uma saída. Eu tenho a impressão assim, era difícil antes, mas quando ele voltou a tentar viver uma vida normal na sociedade, na família, foi difícil, porque nós encontramos as coisas assim que batem, né? Os preconceitos. Foi muito difícil para nós isso aí, mas nós passamos por cima de tudo, porque nós aprendemos a enfrentar e com realidade, porque o outro também não tem culpa, né, de não saber, e foi difícil. Foi aí que a ficha caiu? Foi onde começou a cair a ficha. Daquele dia da noite traiçoeira, né, que eu achava que era tudo muito escuro, mas quando está muito escuro tem ausência de... A escuridão é a ausência de luz, né? Naquele dia clareou. Na minha noite traiçoeira, né? Naquele dia foi exatamente onde eu tive um encontro com o meu poder superior, com Deus, né? Eu concebo como Deus, né? Como Jesus. Meu Deus é meu Jesus mesmo. Você é uma pessoa de fé? Sou uma pessoa de fé. Sabe? Busco alimentar a minha fé, com limitações, com dificuldades, mas eu busco. Em primeiro lugar, eu por decidir, a minha mãe por me apoiar e por me ajudar a tomar decisões quando eu não tinha capacidade para isso, né? Hoje ele está na luta para conseguir vencer os seus anseios, as suas etapas, né, que ele quer, os seus sonhos, né, porque ele quer realizar seus sonhos e ele está atrás disso. Doutora Tânia Tonin, eu chamo ela de minha madrinha de recuperação. O senhor Eurípides Ferreira, dono do lugar onde eu me tratei, iniciei meu tratamento, né, o Recanto a Caminho da Luz, em Campinas. Doutora Silvana Marques, que me recebeu, era estudante de Direito na época. Doutor Manuel dos Reis Moraes, alguns companheiros de trabalho do Fórum, Flávio da Segunda Vara, Adelma, sabe, todos que eu pude trabalhar durante alguns anos, que eu comecei como estagiário, não podia ter dinheiro, eu trabalhei 2 anos lá sem receber nada como estagiário, eu não podia ter dinheiro na mão naquela época, e Deus foi muito sábio em colocar as pessoas certas no momento certo na minha vida, né? Você é formado, você é advogado, inscrito na OAB. Hoje você está em outro caminho. Como foi essa mudança? Olha, o sonho de uma mãe é dar ao filho o de melhor. Eu acho que esse sonho do advogado, né, do doutor, dessas coisas, foi muito mais influência da minha mãe, mais sonho dela,
né, de ver um filho bem, de ver todos os filhos bem. Então eu fui influenciado de forma positiva para mim cursar o curso de Direito, né? Fiz a especialização, a pós-graduação também em Direito Público, na Magis, né? E eu via muitas pessoas no meu escritório de advocacia ou até no fórum, né, me procurando por conta do problema da dependência química e do álcool. Então os juízes, as psicólogas, o conselho tutelar, muitos amigos que trabalhavam nesses órgãos, eles me pediam ajuda, né, e encaminhamento para clínicas, para os grupos de apoio, e a partir daí eu ia, acho que morrer de advocacia para mim, eu ia passar fome. Entravam 10 pessoas no meu escritório, com um sócio que me acolheu muito no começo, né? 9 pessoas era busca do social na parte terapêutica, de desespero familiar e tudo mais. Eu chegava em casa, eu tinha ainda alguma abordagem para fazer, ou lá em casa ou em outros lugares. Então, a vida minha se tornou isso. E isso tem um nome, é missão, é propósito de vida. Vários jovens, vários adultos, vários idosos se espelham nele devido ao que ele passou e do que ele conquistou e o que ele vem conquistando hoje. E na minha casa era frequente pessoas pedindo tanto pais, quanto filhos, quanto netos, irmãos, pelo amor de Deus, ajuda o meu pai, ajuda o meu filho, eu sei que você pode nos ajudar. Então, assim, isso para mim era muito importante porque as pessoas confiam muito nele, como se ele fosse, assim, o remédio para aquele momento ali. Então, para mim, ele é um salvador de homens. E há 6 anos atrás, quando eu ainda era funcionário do Tribunal de Justiça, eu decidi estudar a parte terapêutica para me ajudar. Foi onde eu iniciei os cursos na área de programação neurolinguística, hipnose, regressão, dentro desses cursos, né? E cheguei à formação, né? Estou sempre me atualizando, recentemente o curso de coaching de vida, né? Que é um treinador de vidas humanas. E é algo assim, delicado de se trabalhar, tem que sempre estar começando por mim mesmo. Então hoje, a minha profissão hoje é coaching de vida, para alguns consultor comportamental, sou professor também, sou palestrante, mas a minha área hoje é atender as pessoas focado muito no comportamento. É delicado, né? O álcool, ele é o maior causador, segundo as estatísticas, de subfertilidade e infertilidade. Eu estou com a minha esposa há 3 anos. Ela chama Diara. E quando eu conheci ela, eu já tinha 4 exames e buscando um tratamento de infertilidade ou subfertilidade, cada médico colocou um nome, né? Eu sei que naquele momento eu não podia, segundo a minha vontade, gerar um filho, né? Fazer parte da geração de um filho, né? E era meu sonho, né? Uma noite, que eu não chamo de noite traiçoeira, um amigo que ele tem o apelido de Rai. E o Rai foi importante porque ele me disse assim: você nunca encarou Deus de frente. Ou seja, aquilo lá doeu, mas ele quis me dizer: é a hora de você pedir algo a mais. Aí eu pedi. Eu tinha uma dor muito forte, né? No saco escrotal. Uma semana depois que eu fiz esse pedido, eu toquei, né? De forma educada e nobre e respeitosa, né? No Santíssimo.
toquei num lugar que doía. Uma semana depois eu não tive mais dor. Um mês depois houve a suspeita da gravidez e uma colega, amiga da família que é médica, ela se dispôs a fazer o exame num sábado, cara. De tanto desespero que eu tava para saber. Doutora Magda, uma batalhadora também, uma história de superação linda aí. E ela fez, me ligou e falou: "Você é pai". Eu fui lá pegar o exame, eu quase derrubei uns motoqueiros na rua, saí pulando no meio da rua, algo assim, uma alegria fantástica, né? Um milagre. Minha filha tem o nome de Maria Vitória, Maria Soberana, Vitória aquela que vence. No momento que a médica pegou a Maria Vitória e falou assim: "Fábio, ela é linda, ela nasceu". Então, assim, eu olhava para ele e via, assim, aquilo era radiante, tanto no sentimento quanto no olhar dele. Ele, assim, ele pegou ela no colo, que a médica passou ela para ele, pro colo dele, e falou assim: "Fábio, ela é a sua cara". Porque ela nasceu assim, bochechuda igual a ele, né? Então ela falou: "Fabinho, ela é sua cara, ela é enorme". E ele pegou e gritou: "Uhul!" Na sala de cesariana, todo mundo assistindo, assim, olhando. E ele gritou: "Uhul, ela é linda mesmo". Então, assim, foi o momento do nascimento da Maria Vitória. Eu vi que ele, assim, aquilo ali para ele foi a maior vitória da vida dele. Foi emocionante, tanto para mim, para ele, quanto as pessoas que estavam ali em volta da gente. Dizem que as mulheres, né, isso é um neurocientista que me disse, que o esperma feminino é provado cientificamente que ele luta mais pela vida, pela concepção, pela busca da vida, né? Então a minha filha veio já com essa intenção de vencedor e dar suporte, né, à minha fragilidade, né? Eu ainda sou um ser humano que tento construir um guerreiro dentro de mim, mas eu tenho uma sensibilidade, uma fragilidade ainda muito grande. E ela veio junto com a Andiara para me dar esse suporte que eu preciso e vou continuar precisando para dar continuidade a essa missão de vida, que é transferir para as pessoas aquilo que eu vivenciei de forma sábia, de forma profissional, de forma amorosa, de forma social, mas sendo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir.
eu vejo nada. Do nada, eu faço tudo. Foi exatamente dessa forma, de chegar no nada, que eu consegui enxergar algumas coisas na minha vida. Mas foi preciso de olhos, de pessoas que enxergavam mais do que eu naquele momento. Foi preciso de pessoas que sentiam mais do que eu naquele momento. Foi necessário de pessoas que ouviam mais do que eu naquele momento. Pessoas que já tinham vivenciado, que tinham uma vida espiritual já desenvolvida, que tinham uma solução já pronta. E eu me modelei na solução dessas pessoas. Eu fui repetindo o que funcionava. E ainda tenho feito isso. Eu não invejo, nem eu tenho a intenção de não ser eu mesmo. Mas eu repetindo aquilo que funciona, eu tenho certeza que vai dar certo. É um ditado antigo, se eu não me engano, é um ditado árabe, que diz que o maior sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então eu não me envergonho em estar dizendo algo tão particular para a minha vida, né? Da minha vida, para poder ser ponte na vida de outras pessoas, né? Essa é a minha missão de vida, eu não posso negar ela. E eu acho que ninguém deve, quando descobrir a sua missão de vida, ninguém pode, até pode, mas ninguém deve guardar para si mesmo. E é dessa forma que eu gostaria de deixar essa mensagem, com muito amor, com gratidão, e saber que o mundo todo ele tem que ter mais compaixão. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Hoje tem sabor de mel, sabor de mel.